Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. É com muita alegria, fé e gratidão a Deus que iniciamos hoje uma jornada especial pelo ensinamento daquele que transformou para sempre a história da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos conhecer e refletir sobre as 38 parábolas mais poderosas de Jesus Cristo, histórias simples na aparência, mas carregadas de ensinamentos profundos, sobre o amor, a fé, o perdão, a misericórdia, a esperança e a vida espiritual eterna no reino de Deus. Cada parábola traz uma mensagem que pode tocar o nosso coração e nos ajudar a enxergar a vida com mais sabedoria e fé. Esta é apenas a primeira parte da nossa jornada. Teremos ainda mais ensinamentos nas próximas partes desta série. Então, prepare o seu coração, deixe de lado por alguns instantes as preocupações do dia a dia e permita que as palavras de Jesus encontrem um espaço especial dentro de você. Se esta mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de fé e escreva nos comentários a sua reflexão. Que Deus abençoe você, sua família e seu caminho. E agora, com o coração aberto e cheio de fé, vamos começar esta emocionante jornada pelas poderosas parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo esteja conosco e que suas palavras iluminem nossos corações e nossos espíritos. Amém. Neste vídeo, vamos explorar 38 das parábolas mais poderosas e transformadoras de Jesus, que desafiaram e ajudaram a humanidade por séculos. Prepare-se para descobrir histórias que vão além de narrativas simples, revelando verdades ocultas e ensinamentos maravilhosos que podem mudar sua vida. Que lições essas parábolas contêm? Como elas podem iluminar nosso caminho no mundo de hoje? Junte-se a nós, enquanto descobrimos a sabedoria divina contida nessas mensagens. Não perca esta jornada reveladora pelas parábolas mais poderosas de Jesus Cristo. Vamos começar com a parábola do semeador. Em um dia ensolarado, sob um céu azul claro, Jesus estava diante de uma grande multidão, ansiosa para ouvir suas palavras de sabedoria. Com uma voz serena e penetrante que cativou a atenção de todos, Jesus começou a contar a parábola. A parábola do semeador, uma história que reflete a própria essência da vida e do coração humano. Escutem, disse Jesus, enquanto os ouvintes se inclinavam para a frente, atentos. Havia um semeador que saiu a semear. Com a mão estendida, espalhou as sementes pela terra. Algumas caíram suavemente à beira do caminho, onde os pássaros as devoraram rapidamente. Outras, com esperança, encontraram solo pedregoso. Embora tenham brotado rapidamente, por não terem raízes profundas, logo murcharam sob o sol escaldante. Havia também as sementes que caíram entre os espinhos. Estas, embora tenham brotado, foram sufocadas pelas preocupações e riquezas do mundo que as cercavam. Contudo, algumas caíram em solo fértil, onde germinaram e floresceram abundantemente, multiplicando-se além de todas as expectativas. A multidão ouviu em silêncio, absorta pela profundidade da história. Jesus continuou a desvendar o significado da parábola. O semeador semeia a palavra. Aquelas sementes à beira do caminho representam aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. O mal vem e leva o que foi semeado em seus corações. As sementes na terra. O solo pedregoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria a princípio, mas, por não terem raízes, quando confrontados com adversidades ou perseguições, rapidamente se afastam. As sementes entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas a sufocam, impedindo-a de dar frutos. Mas as sementes que caem em boa terra representam aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e produzem uma colheita, algumas 30,
outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Uma lição prática que podemos tirar é a importância da perseverança e do crescimento contínuo em nossa fé. Não basta receber a mensagem com entusiasmo, é essencial nutrir um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, da reflexão e da ação. Isso nos fortalecerá para resistir às provações e tentações que cruzam nosso caminho, permitindo que a palavra de Deus transforme nossas vidas e nos capacite, como agentes de seu amor e justiça no mundo. Assim, a parábola do semeador não apenas nos oferece uma reflexão sobre a condição de nossos corações, mas também ela nos chama a sermos intencionais em nossa vida espiritual, cultivando um terreno fértil, onde a palavra de Deus possa crescer e dar frutos abundantes. O que você achou da primeira parábola? Se você já está gostando do conteúdo, curta e compartilhe o vídeo, para que mais pessoas possam descobrir esses ensinamentos transformadores. Seu apoio faz toda a diferença. A parábola do trigo e do joio. Em um dia de céu claro e brisa suave, Jesus se viu cercado por uma multidão expectante, ansiosa para ouvir suas palavras de sabedoria. Com voz calma e autoritária, ele começou a contar a parábola do trigo e do joio, uma história que ilumina a coexistência do bem e do mal no mundo. O reino dos céus, disse Jesus, é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e produziu grãos, o joio também apareceu. Os ouvintes de Jesus imaginaram o campo com o trigo jovem e promissor emergindo do solo e, ao lado dele, o joio indesejado crescendo. Os servos do dono do campo, preocupados ao verem o joio no meio do trigo, aproximaram-se do seu senhor e disseram: Senhor, o senhor não semeou boa semente no seu campo. De onde veio o joio? O dono do campo, com um semblante sábio e sereno, respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos, apreensivos, perguntaram: O senhor quer que vamos arrancá-lo? Mas ele disse: Não, para que, ao arrancarem o joio, não arranquem também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. Com esta parábola, Jesus ensinou uma verdade profunda: a coexistência do bem e do mal no mundo. A boa semente, o trigo, representa os filhos do reino, enquanto o joio simboliza os filhos do maligno. Ambos crescem juntos até o fim dos tempos, quando Deus fará a separação final. Este ensinamento ressalta a paciência e a justiça de Deus, que permite que o bem e o mal coexistam por um tempo, mas garante que, no final, haverá um julgamento justo. Uma lição prática desta parábola é a importância de viver com discernimento e paciência. Em vez de nos obcecarmos em eliminar o mal ao nosso redor, devemos nos concentrar em crescer como o trigo, fortalecendo nossa fé e nossas ações justas. Ao fazermos isso, confiamos que Deus, em seu tempo perfeito, fará a separação necessária e recompensará aqueles que viveram de acordo com a sua vontade. Assim, a parábola do trigo e do joio não apenas nos oferece conforto e esperança, mas também nos desafia a viver com integridade e paciência, confiando que, no tempo perfeito de Deus, a justiça prevalecerá e o bem será recompensado. A parábola da semente de mostarda é um dos ensinamentos de Jesus que ilustra o poder do crescimento espiritual e do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pegou e plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim e vira uma árvore, de modo que os pássaros vêm e pousam em seus galhos. Jesus usa esta parábola para demonstrar como algo pequeno e insignificante pode crescer e se transformar em algo grandioso e significativo. A semente de mostarda, sendo uma das menores sementes, tem a capacidade de se tornar uma planta notavelmente grande,
oferecendo abrigo e proteção. Essa imagem simboliza como o reino de Deus, embora possa começar de forma humilde e discreta, tem o potencial de se expandir e ter um impacto profundo e duradouro nos dias de hoje. Esta parábola ensina que não devemos subestimar pequenos começos ou ações aparentemente insignificantes em um mundo onde conquistas rápidas e visíveis são frequentemente valorizadas. Esta parábola nos lembra que o verdadeiro crescimento e a mudança significativa podem começar modestamente. Cada ato de bondade, cada semente de fé plantada, tem o potencial de crescer e se transformar em algo muito maior e mais poderoso. Além disso, a parábola nos convida a ter paciência e confiança nos processos de crescimento, em uma era onde a imediatidade é altamente valorizada. A história da semente de mostarda nos ensina a confiar no tempo e no processo. Ela nos encoraja a perseverar em nossas ações positivas e a acreditar que, com o tempo, nossas pequenas contribuições podem resultar em grandes bênçãos e transformações. Finalmente, esta parábola ressalta a importância da fé. A semente de mostarda representa a fé, que pode parecer pequena e fraca a princípio, mas tem um imenso poder para crescer e se fortalecer. Ela nos lembra que, com fé, até mesmo as ações podem se transformar. Até mesmo as menores coisas podem levar a resultados extraordinários, impactando significativamente nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Em resumo, a parábola da semente de mostarda é um poderoso lembrete de que o verdadeiro potencial para crescimento e mudança reside na humildade e na fé. A parábola do fermento. Jesus, com uma voz cheia de serenidade e sabedoria, dirige-se à multidão ansiosa por ouvir seus ensinamentos. Com um brilho nos olhos e um sorriso gentil, ele usa uma parábola simples, porém profunda, para ilustrar o reino de Deus. Ele compara o reino ao fermento, que uma mulher mistura em uma grande quantidade de farinha, até que a massa cresça. O reino de Deus começa. É como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa crescesse. Os ouvintes curiosos visualizam a mulher trabalhando em sua cozinha, amassando cuidadosamente a mistura. Embora o fermento seja uma pequena quantidade em comparação com a massa, sua influência é poderosa e transformadora. Nesta parábola, o ensinamento principal de Jesus é sobre a influência e o poder transformador do reino de Deus. O fermento age silenciosamente, mas eficazmente, mudando completamente a natureza da massa. Assim como o reino de Deus opera de dentro para fora, transformando corações e vidas, e estendendo sua influência profunda e amplamente, Jesus explica que, embora o reino de Deus possa parecer pequeno ou insignificante a princípio, seu impacto é inegável e vasto, como o fermento que leveda toda a massa. O reino de Deus começa nos corações individuais, mas sua transformação se estende por comunidades e nações, alcançando todos os cantos do mundo com seu poder renovador. A parábola do fermento também nos lembra que não estamos sozinhos em nossos esforços. Deus age por meio de nós, usando nossas pequenas ações para alcançar grandes transformações. Essa mensagem nos enche de esperança e determinação, sabendo que cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento e cada gesto de amor contribui para o crescimento do reino de Deus. Com essas palavras, Jesus deixa uma profunda impressão na multidão, exortando-a a viver vidas com propósito e perseverança, a ser fermento no mundo, transformando tudo que tocam com o amor e a verdade de Deus. Assim, a parábola do fermento se torna um farol de inspiração, guiando a todos para uma vida de influência positiva e mudança transformadora. Na parábola do tesouro escondido, Jesus, com sua voz repleta de sabedoria e compaixão, conta uma história de esperança e determinação. Ele se dirige à multidão ansiosa por ouvir seus ensinamentos, e narra a parábola do tesouro escondido, uma história que ilustra o valor incomparável do reino dos céus. O reino dos céus, como Jesus começou, é como um tesouro escondido em um campo.
Um homem o descobre e, percebendo a magnitude de sua descoberta, seu coração transborda de alegria. Sem hesitar, ele vai e vende tudo o que possui, para comprar aquele campo e garantir o tesouro. A multidão ouve atentamente, visualizando o homem que, com os olhos brilhando e o coração palpitando, encontra o tesouro em um lugar inesperado. Eles sabem que esse homem encontrou algo de valor tão extraordinário, que está disposto a abrir mão de tudo para conquistá-lo. Por meio dessa narrativa breve, porém poderosa, Jesus ressalta a magnitude e o valor do reino de Deus, um valor que supera qualquer outra posse ou conquista que alguém possa ter. O homem que encontra o tesouro reconhece seu valor. A pessoa extraordinária que está disposta a sacrificar tudo para obtê-lo. Essa disposição de renunciar a tudo mais, reflete a atitude que devemos ter em relação ao reino de Deus. Nada é mais valioso, ou merece mais nossa dedicação e sacrifício. O principal ensinamento desta parábola é a prioridade e o valor supremo do reino de Deus. Jesus nos desafia a avaliar nossas prioridades e valores, muitas vezes buscando objetivos materiais ou temporários que, embora importantes, não têm o valor eterno do reino de Deus. Esta parábola nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que, ao fazê-lo, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus conclui sua história com um chamado para vivermos com uma perspectiva eterna, buscando e priorizando o reino de Deus em nossas vidas. Ao fazê-lo, descobrimos uma riqueza que não pode ser medida em termos terrenos, uma riqueza que oferece paz e felicidade duradouras. A multidão, absorta pelas palavras de Jesus, sente-se inspirada e desafiada. A parábola do tesouro escondido não apenas lhes oferece uma visão do reino dos céus, mas também lhes proporciona uma orientação prática para viverem suas vidas com significado e propósito. Com os corações cheios de esperança e determinação, eles se dispersam, levando consigo a profunda verdade de que o reino de Deus é o tesouro mais valioso que se pode encontrar, e que vale a pena sacrificar tudo para obtê-lo. A parábola da pérola de grande valor. Numa tarde quente, com o sol iluminando suavemente o horizonte, Jesus se vê rodeado por uma multidão ansiosa para ouvir suas palavras. Com a voz repleta de sabedoria e profunda serenidade, e o olhar cheio de compaixão, Jesus se prepara para compartilhar uma história destinada a ilustrar o valor incomparável do reino dos céus. O reino dos céus, começa Jesus, é como um comerciante em busca de pérolas preciosas. Este comerciante, experiente e astuto, passou a vida procurando as pérolas mais requintadas. Todos os dias, ele examina cuidadosamente as pérolas, avaliando sua qualidade e valor. Um dia, em meio à sua busca, ele encontra uma pérola de valor incalculável. Seu coração palpita forte ao compreender a magnitude de sua descoberta, reconhecendo seu imenso valor. O comerciante não hesita em vender tudo o que possui para comprá-la. A multidão escuta atentamente, visualizando o mercador com um sorriso de satisfação e determinação. Eles veem como ele vende todos os seus pertences, cada posse, cada objeto, para adquirir aquela pérola excepcional. Compreendem que este homem, um especialista em avaliar pérolas, encontrou algo tão valioso, que está disposto a sacrificar tudo para obtê-lo. Jesus faz uma pausa, deixando que as imagens e os pensamentos penetrem profundamente nos corações de seus ouvintes, e então continua. O ensinamento principal desta parábola é claro e convincente: o reino, a pérola de Deus, é de valor tão imenso que merece qualquer sacrifício necessário para obtê-la. O mercador, com sua percepção aguçada, representa a percepção espiritual que devemos ter para discernir a verdadeira riqueza do reino de Deus. Devemos ser capazes de reconhecer o valor incomparável do reino e estar dispostos a abrir mão de tudo por ele. Jesus nos desafia a adotar a mesma disposição em nossas vidas, em um mundo que muitas vezes valoriza o material e o efêmero.
Esta parábola nos lembra que a verdadeira riqueza se encontra em um relacionamento profundo e sincero com Deus. A busca pelo reino de Deus não é uma tarefa superficial, mas uma busca diligente e apaixonada, que exige sacrifício e compromisso. Jesus continua um ensinamento prático desta parábola, a necessidade de reavaliarmos nossas prioridades, assim como o mercador que vende tudo o que possui, para ter a pérola de grande valor. Devemos estar dispostos a mudar nossas prioridades, abandonar hábitos nocivos, ou mesmo nos distanciar de situações ou relacionamentos que nos afastam da nossa fé. Este sacrifício não é em vão. Ao fazê-lo, encontramos a verdadeira plenitude e satisfação no reino de Deus. Com essas palavras, Jesus conclui seu ensinamento com um chamado à ação. Ele nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, a valorizar o eterno acima do temporal, e a viver nossas vidas com a mesma paixão e dedicação do mercador da parábola. Ao fazermos isso, descobrimos que o sacrifício vale a pena, e encontramos uma riqueza e alegria que transcendem as circunstâncias temporais. A parábola da rede. Jesus, com sua voz cheia de sabedoria e autoridade, dirige-se à multidão ansiosa por compreender mais sobre o reino dos céus. Com um olhar compassivo, ele compartilha uma parábola que ilustra o alcance e a inevitabilidade do juízo final. Assim, ele começa a narrar a parábola da rede. O reino dos céus, diz Jesus, é como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todos os tipos. Quando a rede está cheia, os pescadores a arrastam para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, descartando os ruins. A multidão ouve atentamente, imaginando os pescadores trabalhando diligentemente, separando os peixes na praia. Eles podem ver os cestos cheios de peixes bons, e como os ruins são descartados, por serem considerados sem valor. Jesus continua: assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os peixes. Os ímpios serão separados dos justos, e os ímpios serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Com esta parábola, Jesus ensina uma verdade profunda e solene: o julgamento final e a separação dos justos dos ímpios. A rede representa o alcance universal do reino de Deus, para onde todas as pessoas são convidadas a entrar. Contudo, no fim dos tempos, haverá uma avaliação e uma separação final. Este processo de seleção ressalta a importância de viver de acordo com os princípios do reino de Deus, para ser considerado justo. Jesus faz uma pausa, permitindo que suas palavras penetrem os corações de seus ouvintes. Então, ele continua com um ensinamento prático. Uma lição que podemos tirar desta parábola é a importância da autoavaliação e do arrependimento. Devemos examinar nossas vidas regularmente, identificando as áreas em que precisamos crescer e mudar. Não devemos esperar até o fim para fazer os ajustes necessários. O momento de viver retamente é agora. Jesus nos exorta a nos comprometermos com uma vida justa e a demonstrarmos amor, compaixão e verdade em nossas interações diárias. Ao fazermos isso, nos preparamos para o dia em que seremos chamados a prestar contas a Deus. A parábola do dono da casa. Jesus, com sua voz calma e autoritária, conta a parábola do dono da casa, para destacar a responsabilidade dos mestres do reino dos céus. Nesta parábola, um dono de casa tira de seu depósito coisas novas, bem como velhas. Jesus compara os mestres do reino a este dono de casa, indicando que eles devem ser capazes de extrair e ensinar tanto as verdades antigas quanto as novas do reino de Deus. O principal ensinamento desta parábola é sobre a responsabilidade dos mestres espirituais de transmitir um conhecimento completo e equilibrado dos ensinamentos do reino de Deus. Tanto os antigos quanto os novos representam a continuidade e a relevância da palavra de Deus, que inclui tanto os ensinamentos do Antigo Testamento quanto as novas revelações de Jesus. Jesus enfatiza a importância do ensino holístico. Os pregadores do reino
devem ter um profundo conhecimento e apreço, tanto pelas antigas promessas e leis, quanto pelos novos ensinamentos e cumprimentos em Cristo. Essa abordagem garante que os crentes recebam uma compreensão holística da fé, enraizada na rica herança das Escrituras, e atualizada com as revelações e os ensinamentos de Jesus. Jesus nos exorta a não descartarmos os ensinamentos antigos, nem a nos concentrarmos apenas nos novos. Em vez disso, devemos vê-los como partes complementares de um todo divino. O Antigo Testamento fornece o fundamento e as promessas, que encontram seu cumprimento no Novo Testamento, por meio da vida e da obra de Jesus. Essa continuidade é crucial para uma compreensão profunda e enriquecedora da fé cristã. Uma lição prática desta parábola é a importância de sermos estudantes constantes dos ensinamentos de Jesus e aplicarmos seus ensinamentos em nosso dia a dia. Devemos buscar um equilíbrio em nossa compreensão, valorizando tanto as antigas promessas e leis, quanto os novos ensinamentos. Além de cumprirmos nossas obrigações em Cristo, devemos estar dispostos a ensinar e compartilhar essas verdades com os outros, ajudando-os a crescer na fé e no conhecimento de Deus. A parábola do dono da casa nos desafia a sermos responsáveis e diligentes no estudo e no ensino da palavra de Deus. Ela nos lembra que cada parte das Escrituras tem um propósito e um valor eterno. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final desta primeira parte da nossa jornada, pelas 38 parábolas mais poderosas de Jesus Cristo. Muito obrigado por permanecer conosco até aqui, e por dedicar alguns minutos do seu dia, para ouvir e refletir sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada palavra ouvida neste vídeo possa permanecer em seu coração e produzir frutos de amor, fé, esperança, sabedoria e transformação. Mas nossa jornada ainda não terminou. No próximo vídeo, continuaremos esta caminhada na segunda parte das 38 parábolas mais poderosas de Jesus Cristo, descobrindo novos ensinamentos e mensagens que Jesus Cristo deixou para todos nós. Se você gostou desta primeira parte, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários qual parábola mais tocou o seu coração. E não se esqueça de acompanhar o próximo vídeo para continuarmos juntos nesta caminhada de fé. Que Deus abençoe abundantemente você e toda a sua família. Até o próximo vídeo. Que Jesus Cristo te abençoe e permaneça sempre presente em nossos corações e em nossos espíritos. Amém.